Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Hoje a gente vai estar em mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Essa é a terceira aula da unidade 1 e a gente vai falar sobre os órgãos operadores, que é o nosso último assunto dessa unidade. Bom, os órgãos operadores são as entidades participantes do Sistema Financeiro Nacional que efetivamente fazem a intermediação de recursos entre agentes deficitários e agentes superavitários, como a gente falou lá na primeira aula. Bom, falando de mercado financeiro, que é o foco dessa disciplina, né, a gente vê que os órgãos operadores, eles atuam diretamente com o público. É nos órgãos operadores que a gente vai para abrir uma conta corrente, que a gente vai para fazer um investimento, para adquirir um financiamento, e eles podem ser classificados em 3 tipos de instituições: as instituições financeiras bancárias, as instituições financeiras não bancárias e as instituições auxiliares. A gente vai falar sobre cada uma delas e vai apresentar exemplos de instituições que fazem parte de todas essas classificações. Bom, vamos começar pelas instituições financeiras bancárias. Entre as instituições financeiras bancárias estão os bancos comerciais, os bancos múltiplos e as caixas econômicas. Mas eu já vou adiantar para vocês que caixa econômica não é exatamente isso que a gente está pensando, não é a caixa econômica lá do governo federal que a gente vê todos sempre que a gente precisa de um financiamento imobiliário, por exemplo. Vamos começar pelos bancos comerciais. Bom, os bancos comerciais necessariamente precisam ser sociedades anônimas, obrigatoriamente. Sociedade anônima, e a principal atividade dos bancos comerciais é a prestação de serviços. Bom, eles fazem, como eu disse, eles fazem a intermediação financeira entre agentes superavitários e agentes deficitários por meio da concessão de crédito, como desconto de títulos, que é, por exemplo, se alguém está devendo alguma coisa para mim e eu tenho um título que comprove essa dívida, eu posso ir lá no banco e falar que eu preciso de dinheiro para alguma coisa e, como garantia, eu dou esse título dessa pessoa que deve para mim. Esse é um desconto de títulos. Crédito pessoal, que a gente já conhece bem, e também o crédito rural. Todos esses recursos são provenientes principalmente dos depósitos à vista e a prazo. Ou seja, aquele dinheiro que a gente deposita na nossa poupança ou que a gente tem parado na nossa conta corrente, eles são direcionados para esse tipo de atividade exercida pelas instituições financeiras bancárias, especificamente os bancos comerciais. Bom, os bancos múltiplos, por sua vez, eles são uma evolução natural dos bancos comerciais. Ou seja, os bancos comerciais exerciam só um tipo de atividade, enquanto existia uma gama de atividades que ele poderia estar exercendo. Então, o que aconteceu? Os bancos comerciais evoluíram e viraram bancos múltiplos. E eles passaram a realizar atividades de 4 outras instituições. Os bancos de câmbio, ou seja, agora eu não vou num banco só para pegar um empréstimo. Eu vou no banco e eu posso comprar moeda estrangeira, eu posso comprar dólar, eu posso comprar euro num banco normal. Eu não preciso necessariamente ir em um especializado para isso, apesar de existirem. O banco comercial, banco de investimento e banco de desenvolvimento. Ou seja, o banco comercial, que era uma coisa só, agora ele pode ser tudo isso e ele passa a ser chamado de banco múltiplo. Bom, para ele ser um banco múltiplo, ele tem que operar com pelo menos 2 carteiras, sendo que obrigatoriamente uma delas precisa ser comercial ou de investimento. Ou seja, ele pode ser um banco de câmbio comercial, um banco comercial e de investimento, um banco comercial e de desenvolvimento. É obrigatório que tenha uma dessas 2 carteiras para ele ser considerado um banco múltiplo. Bom, a gente tem também nas instituições financeiras bancárias as caixas econômicas.
As caixas econômicas, elas são empresas públicas que exercem as mesmas atividades que um banco comercial. A diferença dela e de um banco comercial é que ela é voltada para projetos sociais, principalmente programas do governo. A única Caixa Econômica Federal, a única Caixa Econômica atualmente que nós temos é a Caixa Econômica Federal. É a única que atua nesse segmento e ela é bancada pelo governo federal, apesar dela ser voltada, ela tem lucro, ela se banca, mas em um caso de emergência é o governo federal que deve socorrer ela. É possível também que a gente tenha caixas econômicas em nível estadual. Bom, a gente tem também as instituições financeiras não bancárias. Entre as instituições financeiras não bancárias, o que a gente tem? Os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento. A gente também tem sociedades de arrendamento mercantil que fazem leasing financeiro e operacional. Temos as cooperativas de crédito, sociedades de crédito imobiliário e também associações de poupança e empréstimo. Bom, vamos falar sobre cada uma dessas instituições. A primeira delas, que a gente vai falar, são os bancos de investimento. Esses bancos, eles são responsáveis por fornecer crédito de médio e longo prazo para as empresas que precisam de recurso para financiar tanto capital de giro quanto capital fixo. Por exemplo, se você tem uma empresa e você precisa comprar um novo maquinário para sua empresa, você precisa atualizar o maquinário, é num banco de investimento que você pode procurar esse tipo de capital. Da mesma coisa, capital de giro, porque às vezes você vende um produto que o seu cliente só vai pagar daqui 10 meses, só que você precisa desse dinheiro hoje. Então, o capital de giro também é um produto dos bancos de investimento. Bom, esses empréstimos, os recursos para esses empréstimos, eles podem ser do próprio banco de investimento, ou seja, com reservas próprias. O banco ele também pode colocar certificados de depósitos bancários no mercado para financiar esses empréstimos. E ele também pode vender cotas de fundos de investimento e também pode contratar empréstimos dentro e fora do país. Ele pode pegar empréstimo de um outro banco e ele também pode pegar empréstimo de uma instituição financeira internacional, por exemplo. Bom, a gente tem também os bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento, eles são instituições públicas estaduais. E eles o objetivo principal deles é promover desenvolvimento econômico e social das regiões em que ele atua. E ele vai atuar principalmente no setor privado, fornecendo empréstimos e financiamentos também. Geralmente, esse tipo de banco ele só atua no estado em que ele está localizado, no estado que é responsável por ele. Algumas exceções vão permitir que ele possa fazer empréstimos para estados vizinhos, por exemplo, mas somente se esses empréstimos forem trazer benefícios para a região no qual ele atualmente está localizado, ou pela região no qual ele é responsável. Bom, a gente tem o BNDES, que se chama Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Apesar de ser chamado de um banco de desenvolvimento, o BNDES ele não é necessariamente um banco de desenvolvimento. O BNDES é uma empresa pública e ele não pode ser banco de desenvolvimento porque, como a gente viu, os bancos de desenvolvimento são instituições no âmbito estadual. Ou seja, se ele é uma empresa pública federal, ele não pode ser um banco de desenvolvimento. Além disso, ele atua em nível nacional, não só apenas em nível estadual, e o que é uma característica obrigatória de um banco de desenvolvimento. Bom, uma outra instituição financeira não bancária é a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Essas sociedades, elas financiam bens duráveis às pessoas físicas, ou seja, comprar um carro é ali.
Às vezes a gente vai direto no banco, às vezes quando eu compro um carro, às vezes a empresa onde eu comprei, ela mesma me fornece o financiamento, me fornece o crédito para que eu possa fazer a operação. Isso é porque, às vezes, lá dentro, ela também tem uma sociedade de crédito e financiamento e investimento. Bom, a principal fonte de recurso desse tipo de instituição é a aceitação e colocação de letras de câmbio emitidas pelo devedor no mercado. O que é isso? Quando eu pego um empréstimo, eu vou assinar um contrato. Às vezes ele é um título, uma letra de câmbio que essa empresa vai poder vender no mercado para recuperar esse recurso que ela deu para mim, que ela me forneceu. Eu comprei o carro, mas eu só vou terminar de pagar esse carro daqui a 10 anos. Então, a empresa obviamente precisa desse recurso. O que ela vai fazer? Pegar esse contratinho que eu assinei e vender no mercado, pegar o recurso de volta. Bom, uma outra instituição financeira não bancária são as sociedades de arrendamento mercantil. Esse é o famoso leasing. Essa instituição ela não realiza nenhum tipo de empréstimo, mas ela adquire o bem e meio que empresta, aluga, ela se torna um arrendatário desse bem. Existem dois tipos principais de leasing. Existem vários, só que dois são os principais: o leasing operacional e o leasing financeiro. Quando a empresa adquire o bem, normalmente ela faz, no caso do leasing financeiro, ela o faz a pedido da pessoa que já vai alugar esse bem. No caso do leasing operacional, normalmente é a empresa que produz esse bem que faz o leasing. Ele é basicamente um aluguel, e no caso do leasing operacional, a gente faz esse aluguel diretamente com a pessoa que produz esse bem. O leasing financeiro, por sua vez, ele é feito em instituições financeiras. E essa instituição ela compra o bem e entrega o bem para aquela pessoa que fez o contrato de leasing. No final do contrato, a pessoa que alugou o bem, um andaime, por exemplo, um guindaste, por exemplo, ele pode exercer ou não o direito de adquirir esse bem por um valor que foi estabelecido lá no começo do contrato. Normalmente é um valor muito menor do que poderia compensar comprar um maquinário novo, por exemplo. Normalmente não compensa. O que compensa mesmo é adquirir esse bem pelo valor residual que foi acordado lá no comecinho, quando a operação foi realizada. Bom, entre as instituições financeiras não bancárias, a gente tem ainda as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito, elas são instituições financeiras não bancárias que fazem empréstimos e financiamentos e também prestam serviços. A diferença é que elas só vão prestar serviços de empréstimo, financiamento, conta corrente, conta poupança para quem faz parte da cooperativa, apenas para os seus associados. Por exemplo, se eu quero abrir uma conta corrente em uma cooperativa de crédito, eu vou ter que fazer um depósito na conta capital. Eu vou colocar um valor lá que vai fazer parte do capital da cooperativa. Aquele dinheiro não vai ficar na minha conta corrente. Depois que eu fiz a minha associação com a entrega da minha cota capital, aí sim eu abro uma conta corrente, eu faço um empréstimo com eles, e aí sim o dinheiro que eu estou colocando lá é meu, entendeu? Mas aquele primeiro aporte inicial que eu fiz, aquele fica como o capital da cooperativa. Bom, a gente tem ainda entre as instituições financeiras não bancárias as sociedades de crédito mobiliário e as associações de poupança e empréstimo. Ambas as instituições, elas fazem financiamento imobiliário com recursos da poupança. A diferença entre elas, o que é? De novo, uma é sociedade de crédito, a outra é associação. A associação só vai servir para as pessoas que são associadas a essa instituição. E os recursos vão ser também da poupança apenas das pessoas que fazem parte dessa instituição e não do sistema de poupança nacional, como que acontece na sociedade de crédito imobiliário. Bom,
Por fim, a gente tem as instituições auxiliares. Essas instituições são, por exemplo, as bolsas de valores, as sociedades corretoras, que é onde quando eu quero investir na bolsa, eu não posso ir diretamente no site da bolsa e falar, quero investir. Não, você tem que procurar uma sociedade corretora. É ela que vai fazer as operações para você ou te dar a estrutura para que você possa fazer a sua própria operação. E também tem as sociedades distribuidoras e os agentes autônomos de investimento. Bom, é na Bolsa de Valores, como eu disse, que são negociados os títulos mobiliários de pessoas jurídicas, públicas e privadas. Além disso, nós temos que as sociedades corretoras são as instituições que efetivamente realizam a intermediação financeira nos pregões da Bolsa. Ou seja, é a sociedade corretora que vai participar lá, que vai executar minha ordem de compra, de venda, de ações, de opções, de tudo que a gente tem para ser negociado na Bolsa de Valores. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com seus tutores, consultem o material e eu vejo vocês na próxima aula.